Bem, a nossa primeira conversa da noite de hoje é com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Pará, o advogado Sávio Barreto. Sávio, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Havíamos conversado ainda antes da eleição, Exatamente. Né? É a nossa primeira conversa, você já tomou posse. Durante a campanha, eu me lembro que havia uma preocupação de um possível problema estrutural na sede, no casarão da OAB. Sim. Você conseguiu segurar? O que é que houve? Ainda está para cair? O que é que foi feito de lá para cá? Olá, Mauro. Olá a todos os espectadores do programa Argumento. Primeiro, agradecer o novo convite para participar do seu programa. Nós, de fato, assumimos dia 1º de janeiro na nossa posse administrativa e dia 15 fizemos de janeiro a nossa posse solene. E em relação ao nosso casarão, foi uma preocupação imediata. E o grande problema ali, além de toda uma situação estrutural de engenharia que está sendo também averiguada, nós verificamos que lá no chamado porão ou subsolo, mais de 50% do espaço tinham várias caixas entulhadas e com fiações elétricas expostas. Imediatamente, apesar de todas as dificuldades orçamentárias do início de gestão, eu reuni a diretoria, nós todos ali ficamos preocupados com aquela situação, mandamos recolher, fizemos na verdade um mutirão, foi bem legal isso, a gente mobilizou todo o pessoal do conselho, dos membros de comissão, fomos lá para o estacionamento da OAB, tiramos aquelas caixas que estavam todas desorganizadas, uma por cima da outra. O que nós achamos ali foi vários documentos importantíssimos, como inscrições de advogados, registro de sociedades, mas vários documentos históricos da OAB largados ali, misturados, placas antigas da instituição. E aí foi bem bacana, a gente organizou essa documentação, encaminhou a documentação que tem que ser guardada para uma empresa que está fazendo o arquivamento dessa documentação e retirou aquela papelada do subsolo por questão de risco, sobretudo de incêndio. Sim. E a partir de agora a gente vai fazer a digitalização de todos esses documentos relevantes, históricos e também documentos de rotina, para que a gente possa colocar isso no acesso eletrônico para toda a advocacia e começar a dar esse passo para o futuro, de informatização. A gente não pode mais ter uma OAB de papel, a gente tem que ter uma OAB digital. E isso é um dos compromissos que a gente assumiu durante a campanha. Inclusive, a gente tinha uma casa alugada ao lado da OAB, se pagava ali R$5.000, eu acho, que ficava uma parte da estrutura que acabou sendo deslocada para lá, só com o espaço que a gente ganhou, desmobilizando essa papelada e organizando essa papelada, nós desalugamos a casa e colocamos o pessoal de volta. Mas em nível de estrutura, continua em pé? Não está com problema mais? Não está com risco de desabamento, esse tipo de coisa. O que a gente tem que fazer é adequações em relação às exigências dos bombeiros que estabeleceu uma interdição parcial no ano passado. Essas adequações que constou no relatório dos bombeiros nós já fizemos. Questão de extintores, algumas mudanças estruturais que são que cumprimentam essas normas obrigatórias que qualquer prédio comercial tem que ter. Sabe, no passado a gente ouvia falar muito em OAB permanentemente porque havia sempre opinião, participação, protagonismo da OAB na vida política do país e do Pará. Mas hoje a gente ouve falar em OAB quando tem eleição para o comando da OAB e quando tem eleição para o 5º Constitucional, como agora. Sim. Daí a gente ouve, volta à mídia, a OAB. O que mudou? Por que a OAB deixou de ser protagonista? Por que ela só aparece nesses momentos? Assim, Mauro, um dos grandes desafios que a gente tem, eu falei isso muito durante a campanha, mas agora eu já estou, presidente, e esse desafio está na minha mão, é restaurar esse papel institucional da OAB. Eu falei muito durante a eleição e continuo falando sobre você reaproximar a OAB da sociedade civil, das instituições do sistema de justiça. E como é que se faz isso? Primeiro é você participando ativamente da vida dessas demais instituições, estar presente nas solenidades, conversar sempre com as demais autoridades, construir ideias de intercâmbio de ações com o Poder Judiciário, com a segurança pública. E é isso que eu tenho procurado fazer, sobretudo agora a partir de abril, porque eu passei os 3 primeiros meses, viajando no interior, realizando as posses das subseções. E agora eu estou com a agenda mais livre e estou comparecendo sempre a todos os convites que eu estou recebendo para gerar uma interação maior da instituição com todas as demais instituições do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, da sociedade. E a gente precisa, durante
essa comunicação com as demais instituições, construir pautas. Eu penso sempre assim, a OAB ela tem que encontrar o seu papel dentro desse mundo imenso de necessidades que a sociedade tem. Então, a gente tem comissões de todos os tipos, comissões de direitos humanos, ambiental, moradia, saúde. Mas qual o papel da OAB dentro desses setores? Porque existe uma rede toda de proteção em relação a essas áreas. Qual é o papel da OAB? O papel da OAB é suprir aquelas necessidades que não estão sendo supridas por outras instituições. Então, eu não preciso atuar em direitos humanos em determinadas situações que estão sendo bem tratadas pelo Poder Executivo. Mas se eu vejo que o Poder Executivo está sendo negligente em relação a uma situação de violação muito grave, é ali que eu tenho que atuar. Nem que seja para também trazer o Poder Executivo para cumprir a sua obrigação. Eu não falo nem só em criticar possíveis ações ou omissões do Poder Executivo, mas opinar em nome da sociedade civil sempre foi uma característica da OAB. Nós estamos num ano diferente em nível de Pará. Nós teremos um grande evento climático, então o clima é o principal item da nossa pauta. Nós temos problemas climáticos permanentemente. Eu não vejo, por exemplo, a OAB falar nada sobre exploração da margem equatorial. Uma das preocupações do sistema OAB em relação à opinião é não deixar ela ser contaminada pela política, né? Então, de fato, hoje, nesse cenário de polarização, sim, mas a instituição sempre foi ela tem uma que ter opinião muito da cuidado. sociedade civil organizada e que ela sempre foi protagonista, sempre tomou a dianteira, a liderança. Exatamente. Mas como é que a OAB, a meu ver, ela tem que construir esse posicionamento para não se deixar contaminar? Ela tomar sempre a baliza jurídica. Nós falamos de acordo com a Constituição. Então, quando a OAB está defendendo, por exemplo, Mauro, uma ação afirmativa, tá, em favor de cotas, por exemplo, eu não estou ali sendo de esquerda, como muita gente confunde. Ah, está defendendo cota, defendendo, é de esquerda, agora é como... Não é isso, eu estou defendendo igualdade racial. Igualdade racial está previsto na Constituição Federal. Então, eu não posso ser OAB sem defender uma pauta que está prevista na Constituição. Ou você é contra a Constituição, então. Nossa Constituição é uma Constituição progressista. E ela defende essas pautas de igualdade de gênero, de igualdade de raça. A OAB tem que estar abraçando essas ideias. O que não se pode é confundir a voz da OAB com uma voz partidária e deturpá-la. Tanto que quando nós defendemos alguma prática, ou quando nós condenamos, criticamos alguma prática de um governo, nós temos que fundamentá-la juridicamente. A gente não pode fazer discurso panfletário, não pode negar por negar. A gente tem que ter um parecer feito por uma comissão temática, um parecer de natureza jurídica, esse parecer é levado a um conselho seccional, o conselho seccional debate com toda a advocacia representada ali e a gente emite uma voz, uma opinião. Doutor Sávio, o que será a OAB Pará na COP? Eu consegui agora, já durante a gestão, evoluir junto ao Conselho Federal em relação à participação da advocacia na COP. O meu primeiro objetivo e é ainda, trazer a força do Conselho Federal para um evento muito maior de amplitude mundial, um evento jurídico de amplitude mundial. Eu conversei com o Beto Simonetti, agora, segunda-feira, eu estive lá no Conselho Federal. Ele já me conectou com um grupo de colegas que acompanham a COP e que já fizeram outros eventos internacionais, como o G20, um evento muito grande do Conselho Federal junto ao G20. E qual é a ideia? Assim, vou te dar em primeira mão, Mauro, porque, na verdade, ainda não conversei esse assunto, obrigado. Porque ele está bem fresquinho, que eu vi segunda-feira com essa boa notícia. A ideia é tentar trazer para a COP a Conferência Internacional de Direito Ambiental, que faz parte da agenda permanente do Conselho Federal, né? Na pré-COP, tá? Durante o período da COP, os dias da COP, não vai ter evento da sociedade civil. Isso tem que ser deslocado por conta do nosso problema logístico. Então, a gente traz essa conferência internacional, que a gente dá uma amplitude maior, porque ela é uma agenda permanente do Conselho Federal, mas faz essa conferência internacional voltada para a COP, né? E aí nós participaríamos aqui, o OAB Pará, fazendo uma conexão, né, da sociedade civil com o evento. Ou seja, eu falei isso muito para o Beto, lá em Brasília. Eu disse, presidente, eu não quero um evento jurídico tradicional. O que é evento jurídico tradicional? Uma abertura numa quinta-feira, palestras sextas,
Um ministro abre e outro ministro Supremo fecha. Aquele falatório, ou seja, a advocacia falando para si mesma, né? Vamos fazer um evento que a gente tenha o evento jurídico tradicional, mas um salão, um pavilhão ao lado, conectando esses temas jurídicos com a sociedade civil. Ele gostou muito da ideia e nós estamos agora fechando situação de hotelaria, data e aprovação junto ao Conselho Federal. Deve ser coisa em torno de início de outubro, ou fora do Círio, entre o Círio e a Copa. Um pouco antes do Círio. Antes do Círio, setembro ainda, sim. Seria setembro, agosto, setembro. Então a gente está para bater esse martelo, a gente já deu um rumo para o que a gente quer e agora falta a gente apresentar um pré-projeto e aprovar junto ao Conselho Federal a realização dessa conferência internacional. Doutor Sávio, surgiu uma nova vaga do 5º Constitucional no Tribunal de Justiça do Pará. Pelo 5º, nós já temos 3 desembargadores. Sim. Né? Doutor Leonan, doutor Alexi e doutor Luiz Neto. E agora mais uma vaga surgiu. Aí tem todo um processo para chegar nesse novo indicado, essa nova indicada. Né? Começa que é a primeira vez que terá uma paridade, não é isso? Sim. Quer dizer, vão ser escolhidos o mesmo número de mulheres. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. 3 homens, 3 até a lista sextuple. Exatamente. Né? Depois não. Quando saírem os 3 nomes... Aí o tribunal não tem obrigação dessa paridade. Né? Bem, como vai se desenrolar esse processo? Sabemos que é um processo que mexe com muita gente. Sim. A tendência é que tenha muitos candidatos, mais do que 12, e o Conselho da OAB terá que reduzir para 12. Conte para nós, como será esse processo? Até quando as pessoas podem se inscrever como candidatos? As pessoas, no caso, os advogados. Sim. Mauro, ano passado, durante as eleições, eu assumi um compromisso em relação ao futuro do 5º Constitucional no nosso Estado. Primeiro compromisso, deflagrar o processo no prazo regimental. Nós recebemos a comunicação da vacância da vaga no dia 19 de janeiro, e eu deflagrei o edital no dia 19 de fevereiro e eu deflagrei o edital no dia 19 de março, respeitando o prazo regimental de 30 dias. O segundo ponto é que nós assumimos o compromisso de entregar parte dessa decisão à classe, ou seja, não vai ter um desembargador eleito pelo Sávio, eleito pelo Conselho do Sávio. Vai ter um desembargador que vai ser eleito com a participação da vontade da advocacia. E aí mudamos o processo, editamos uma nova resolução e como é que vai funcionar em resumo. Os candidatos vão se inscrever até o dia 24 de abril desse mês, o prazo está rolando, alguns candidatos já se inscreveram. Quais os pré-requisitos? Tem que ter um certo tempo de advocacia? Tem que ter 10 anos de exercício de advocacia e a comprovação desses 10 anos de acordo com vários requisitos do edital. O registro na OAB? O registro na OAB. Né? Tá, ok. Então, as pessoas que tiverem mais de 10 anos de exercício efetivo da advocacia podem se credenciar, satisfeito também alguns outros requisitos, até agora o dia 24 e alguns já deram entrada. Após a inscrição, haverá prazo de impugnação, aí o julgamento das impugnações pela Comissão Eleitoral, o julgamento dos recursos pelo Conselho Seccional e após todo o julgamento dos recursos vai sair uma nova lista com as pessoas que tiveram as suas inscrições deferidas. Depois que sair essa decisão com as inscrições deferidas, caso existam mais de 12 candidatos apenas nesta hipótese, o Conselho Seccional vai reduzir para 12. Então, se tiver 15... E se forem menos do que 12 deferidos, não haverá consulta à classe? O Conselho Seccional, não, foi o Conselho Seccional. O Conselho Seccional que vai reduzir para 12. Sim, mas vamos dizer que tenham menos do que 12 entre os inscritos e os deferidos. Aí o Conselho Seccional não participa de nada, vai direto para a eleição da classe. Ok. O Conselho Seccional só vai exercer algum poder se tiver alguma decisão, se tiver mais de 12 inscritos. Para ele reduzir para 12. Mas o detalhe é o seguinte, se tiverem menos do que 12, mesmo assim a classe será consultada. Obrigatória. Se tiverem 6 inscritos, vai ter que ser feito um novo certame. Mas se tiver 7 inscritos, vai ser feito direto à consulta à classe. E, doutor Sávio, como será essa consulta à classe? Será presencial, virtual? Que dia? Como é que vai funcionar? Nós vamos fazer a primeira eleição online no âmbito da OAB. Foi outro compromisso, um terceiro compromisso que a gente está honrando. E certamente nas próximas eleições também serão online.
e para facilitar o acesso da advocacia à votação, no interior, imagina que precisa ter que viajar 150 quilômetros para botar um voto na urna. Não se justifica mais, sem falar verdade. em custo, Mauro, o custo de uma eleição presidencial é de mais de R$300 mil para OAB. Sim. A gente já avaliou agora, a gente estava avaliando uma empresa que iria reduzir esse custo para 30 mil e agora o sistema do TRE já falou a possibilidade da gente fazer de modo gratuito. Então, a gente está saindo de 300 mil, vamos dizer que ainda tem mais despesa administrativa, a gente vai ter 20 mil de despesa. Então, é o sistema online do TSE. Do TRE, é. No caso do TRE. Tem do TSE também. Sim. E isso ocorrerá em que dia? Dia 11 de agosto é a data prevista, se não para tiver nenhuma consulta da para classe. Consulta à classe. Né? A gente escolheu justamente o dia da advocacia para fazer esse momento especial. O dia do advogado, 11 de agosto. Exatamente. Tá. Bem, aí sairão 6. Da eleição da classe, 6 dos quais... paritários. 3 mulheres e 3 homens. Ou seja, você pega lá a votação total, 3 homens mais votados. Certo. 3 mulheres mais votadas. Ok. Vamos integrar e essa lista sextupla vai para o tribunal. Tribunal, que reduz para 3. Que reduz para 3 e manda para a nomeação do governador. Exatamente. Esse processo todo deve se encerrar em torno de setembro, outubro. Exatamente, deve ser isso. O tribunal tende a julgar logo, dentro de 30 dias, no máximo 60 dias. Tá. E depois que vai para o governador, ele não tem prazo, mas às vezes o último desembargador ele nomeou, creio que no mesmo dia ou no dia seguinte que ele recebeu a lista. Doutor Sávio, quantos advogados estão aptos a este certame? Temos um problema aí, Mauro. Né? Nós temos hoje 30 mil advogados ativos e, de acordo com uma lista provisória que nós publicamos, nós temos 11 mil advogados aptos. Nós estamos com aproximadamente 2/3 da advocacia inadimplente em relação às suas anuidades. Eles podem regularizar isso até quando? O prazo ainda vai ser publicado esse prazo, mas deve ser uns 15 a 20 dias antes da eleição, que é a data que nós temos para comunicar o sistema de quem está apto a votar. O voto é obrigatório? Não é obrigatório do 5º. Não é obrigatório do 5º. Esses que estão inadimplentes podem advogar? Quem está inadimplente pode advogar normalmente, mas fica sujeito à cobrança da anuidade, seja judicial ou por métodos extrajudiciais, como protesto. Sim, mas a justiça acata a atuação profissional dele, mesmo com o registro cassado. Acata. Antigamente, né, até o ano exato, aí vamos dizer 2022, 2021, o advogado inadimplente ele recebia uma autuação disciplinar e poderia ser suspenso por inadimplência. O STF acabou com isso em 2022, 2021. Então, hoje ele não tem mais uma consequência disciplinar pelo inadimplemento. A consequência é a cobrança extrajudicial, a cobrança judicial ou protesto, Serasa, que a OAB pode fazer para cobrar a anuidade. Isso tem ocorrido? A gente tem feito... Quando eu recebi a OAB, eu verifiquei que estavam sendo feitos protestos em relação aos advogados inadimplentes. Eu suspendi os protestos, porque o protesto, para desfazer o protesto, hoje, de acordo com os emolumentos do cartório, você paga 300 a 400 reais. Então, imagina que o advogado está devendo 800, aí ele é protestado e ele tem que pagar 1.200 para ficar liberado. Então, eu falei, olha, a gente vai tirar protesto, não vamos fazer protesto, e eu estou fazendo convênio com o Serasa. Então, a cobrança indireta não vai ser em cartório para gerar mais um custo de 400 reais. Um evento como esse, dessa escolha, dessa consulta, faz com que diminua essa inadimplência? Eles procuram? Certamente haverá a regularização de muitos advogados. Porque quando os candidatos chegam na rua e começam a pedir voto e vê que está inadimplente, né, os colegas, o próprio candidato regulariza. Mauro, ele não pode fazer isso, né? Seria uma irregularidade, mas ele vai com certeza fazer com que aquelas pessoas que têm condições de pagar se alertem para isso. Se alertem para isso. Agora, depois nós falamos um detalhe agora interessante. Existe uma regra estabelecida, uma lei para as atividades de campanha? Existe um provimento do Conselho Federal que é regulamentado também pela resolução local nossa. É uma campanha com uma restrição muito grande em termos de propaganda eleitoral. Ela inclui a campanha digital? Pode fazer pode ter o seu perfil no Instagram, pessoal, se anunciar como candidato. Mas né? Pode ter uma campanha ativa, pedir voto?
digitalmente, já que a eleição será toda digital, por que a campanha não pode ser digital? A eleição, na realidade, assim, há uma compreensão de que, por se tratar de um cargo do Poder Judiciário, essa campanha ela deve ter restrições. As restrições não é tão grande na parte de mídia digital, de se apresentar, de comunicar o que pensa, a sua formação, a sua qualificação para a advocacia. A restrição está mais em eventos que envolvam dispêndio de recursos. Então, você não pode fazer um jantar, você não pode fazer um encontro, porque você não pode... Um show, então, nem pensar. Tá, musical. Um showbiz. Né? Então, há uma restrição, na verdade, essas restrições de propaganda, elas estão ligadas à necessidade de evitar que o poder econômico acabe favorecendo o candidato. A força e o número de advogados da capital, da região metropolitana, ainda é muito maior do que do interior, não é? Nós estamos com 2/3 na capital, eu creio. 2/3 na capital. Nosso interior é grande, comparado com outras seccionais, né, o volume de advogados no interior do estado é uma proporção muito menor. Nós temos 1/3 no interior do estado. E quantas seccionais? 29 subseções, né? Tem algum plano este ano para novas subseções? Já tem uma criada pela gestão anterior, que eu vou nomear a diretoria. A gente tem 2 pleitos de criações de subseções em andamento pré-análise, ou seja, é gerado um processo que é feito um exame de viabilidade, isso está em tramitação. Uma delas é Icoraci, para se criar uma subseção aqui no distrito de Icoraci. Há um grupo muito grande de advogados que atuam lá e que tem essa demanda, está em tramitação agora durante essa gestão. Doutor Sávio, parabéns aí, boa sorte, está iniciando esse mandato, a gente ainda tem muito a conversar no decorrer do processo e que esse processo da escolha do quinto corra tudo bem, tranquilo e que a classe realmente participe. Muito obrigado por mais essa entrevista e volte sempre. Eu que agradeço, Mauro. Um grande abraço a todos os espectadores do seu programa. Bem, logo depois do intervalo, o novo Procurador-Geral de Justiça do Pará, Alexandre Tourinho, estará aqui conosco. Eu volto já.